Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez X-Men, Deus ama, o homem mata, história completa no canal Nerd All Stars, beleza rapaziada? Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixem um like e se inscrevam no canal Nerd All Stars, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou? Vão lá, deixem um like e se inscrevam lá, beleza? Vou deixar o meu like aqui pra dar aquela fortalecida também. E foi mais um pedido dos comentários, então bora lá conhecer mais dessa história aí que eu não conheço. 3, 2, 1 e play! Fala galera, hoje é dia de Deus ama, o homem mata. É uma história da Marvel, escrita por Chris Claremont e Marvel? desenhada por Brent X-Men Eric é o Anderson no idiota. ano de 1983. Os mutantes são Eu esqueci minoria. até que ele É falou uma ali. história da Marvel, escrita por Chris Claremont e desenhada por Brent Eric Anderson no ano de 1983. 83. Os mutantes são minoria na sociedade, rejeitados por serem diferentes. Mas tudo isso piora quando um considerado homem de Deus, o reverendo William Stryker, inicia uma cruzada. Na verdade, uma caça aos mutantes. Um conflito tão perigoso que até mesmo velhos rivais se unem e talvez nem os poderes dos X-Men sejam capazes de evitar um extermínio da raça. Porque mesmo se Deus ama, o homem mata. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e me segue Vamos lá, no rapaziada, Instagram, deixa o like lá link também, hein? tá aqui na descrição. E agora sim, Os vamos caras pra merecem, história. velho. Esses são os Senta aí. criadores do conteúdo, né, velho? Vão lá e deem a moral pra eles lá, mano. A história começa com duas Problema crianças spoiler, fugindo, atravessando um parquinho no meio da noite. Seus pais foram mortos por um grupo que agora os persegue, quando de repente o garoto leva um tiro. Assustados, os dois perguntam quem são aqueles e por que estão fazendo isso. Então uma mulher diz que eles são os purificadores e suas intenções são óbvias. Assim, ela atira e mata as duas crianças. Nossa. O grupo os pendura no balanço do parquinho para que no outro dia as crianças da escola os vejam como exemplo. Mas um pouco mais tarde, Magneto surge, vendo aquela cena horrenda e tira os dois dali antes do amanhecer. Essa não é a primeira e não será a última morte. Essas crianças foram vítimas e seu único crime foi terem nascido. Nascido com o gene X. Nascido como mutantes. Nossa. Em Nova York, um homem religioso, o reverendo William Stryker, recebe uma ligação. Esse é o líder dos purificadores. Eles conseguiram informações sobre o grupo mutante conhecido como X-Men, na época integrado por Ciclope, Tempestade, Wolverine, Colossus, Kitty Pryde e Noturno, liderados por Charles Xavier, que Stryker recebe informação que também era mutante, um telepata para ser mais exato. Mas o reverendo diz que espera que, se Deus quiser, logo eles não existirão mais. Um tempo depois, vemos Kitty Pryde brigando com um de seus colegas na escola de dança de Steve Hunter, onde estuda ao lado de Illyana Rasputin, a irmã de Colossus, inclusive com ele logo surgindo também. A discussão é porque o garoto diz que concorda com a chamada Cruzada Stryker, um tipo de seita liderada por William Stryker com intenções anti-mutantes. O garoto continua provocando e a chamando de amante de Mutuna, na intenção de ofendê-la. Mas Peter intervém e o garoto vai embora. Kitty fica revoltada e a professora Steve Hunter diz para ela se acalmar, que aquilo eram só palavras. Mas Kitty responde que não eram só palavras. O que ela acharia se dissessem a ela, uma mulher afrodescendente, que ela é amante de crioulos? Ela continuaria assim tão controlada e tolerante? Com isso, Peter leva sua irmã e Kitty embora dali, deixando a professora para trás, pensando que no fundo, Kitty Pryde tinha razão. Mais tarde, na Mansão Xavier, os X-Men se reúnem para assistir um programa na TV onde o professor Charles vai participar de um debate contra o reverendo Stryker.
E o assunto, claro, que é mutantes. Charles é considerado um renomado professor em genética humana, já que a sociedade não sabia da sua mutação. O professor fala muito bem, tem uma ótima postura e é muito inteligente. Ele diz que os mutantes são apenas o próximo passo da evolução humana. Mas Stryker sabe como lidar com as palavras, como afetar os telespectadores e principalmente seus fanáticos. Ele diz que os mutantes são considerados os Homo superior, ou seja, não são Homo sapiens. Consequentemente, não são humanos, são algo totalmente diferente. A conversa termina, e a mensagem de Stryker é assustadora. Ciclope e Tempestade estão acompanhando o professor ali na emissora como civis e vão embora com ele. Então vemos que Stryker, na realidade, tem um plano. Ele sabe que Charles é mutante e usou uma tela psíquica para evitar que a sua mente fosse lida e que seu plano fosse descoberto. Quando o professor se vai, ele percebe como Stryker vai ser prejudicial a eles, já que inimigos como Magneto podem ser combatidos fisicamente, mas contra Stryker, as armas são palavras e ideias. Nesse instante, o Cara, não tem arma pior, rapaziada, que isso aqui, ó. A fala, as palavras doem, velho, as palavras podem acabar com o mundo. Vocês lembram do react que a gente fez do vídeo lá do Devilman Cry Baby, alguma coisa assim. Vocês lembram, né? O que a fala do carinha lá na televisão fez com o mundo, né? Pois é. São palavras e ideias. Nesse instante, o plano do reverendo é colocado em prática, e o veículo dos X-Men cai numa emboscada onde recebe um disparo que o faz capotar. Os purificadores armados atacam e com isso, a sua missão foi cumprida. Uma ligação à mansão Xavier avisa os que estão lá do que houve. Seus companheiros e seu mentor estão mortos. Kitty Pryde e Illyana ficam por lá, enquanto os outros vão até o local do acidente. Só que ali, nos arredores da mansão, enquanto as garotas sofrem pela perda, percebem algo estranho, um tipo de sonda ou câmera de vigilância. Alguém os estava observando. Kitty então causa um curto-circuito no aparelho ao atravessá-lo, assim esperando atrair os responsáveis para arrumar aquilo e descobrir quem são. Enquanto isso, no acidente, os X-Men encontram corpos carbonizados, mas com o seu olfato, Wolverine percebe que não se trata dos seus companheiros, e aquilo não foi um acidente. Algo estava muito errado. Noturno analisa em volta e avista um carro suspeito com duas pessoas que observavam o tempo todo. Aquilo se tratava dos purificadores. Os X-Men partem para confrontá-los para entender onde está o professor e os outros. Mas os inimigos têm reforços. Mas acontece que os mutantes também ganham um aliado inesperado na verdade. O próprio Magneto. Na mansão, enquanto Kitty e Illyana se escondiam, os responsáveis pelas câmeras surgem e claro que se trata dos purificadores. Kitty atravessa o solo para chegar mais perto e entender tudo melhor. O problema é que os purificadores fazem uma sondagem e encontram Illyana. Armados então, a nocauteiam e a levam como refém. Kitty consegue ir atrás deles sem ser vista e se infiltra no porta-malas do carro. E assim que elas se vão, os X-Men voltam para a mansão com Magneto e dois dos purificadores como reféns, para questioná-los sobre o que aconteceu com o professor Xavier. Mas eles não dizem nada, então Magneto usa seus poderes para torturá-los. O que dá resultado, mas Noturno fica incomodado deles usarem as técnicas dos seus inimigos, já que, assim, eles não são melhores que seus vilões. Independente disso, os X-Men descobrem que Stryker quer usar os poderes do professor para acabar com a raça mutante. Um genocídio em nome de Deus. Charles Xavier está sendo submetido a uma lavagem cerebral pelo Dr. Philip Ramsey, a mando de William Stryker.
onde ele vive a ilusão de ser crucificado e de estar sendo atacado pelos seus X-Men, que o torturam e mutilam o seu corpo. Sendo que o único que pode Caraca, salvá-lo velho. desse inferno é o Reverendo Stryker. A intenção disso é tornar Xavier leal ao Reverendo, mas o professor ainda resiste. Ciclope e Tempestade também estão ali e questionam por que ele os vem castigando se não fizeram nada de errado. Então Stryker diz que o motivo é que eles existem. A mera existência dos mutantes é uma afronta a Deus. Stryker era um militar do exército americano há 30 anos atrás. Ele foi liberado do serviço e tentou voltar para casa com a sua esposa grávida, mas eles nunca chegaram. O carro sofreu um acidente e a sua esposa começou a dar à luz. Stryker fez o parto, mas quando viu seu filho, percebeu que ele era diferente. Aos seus olhos, ele era um monstro. Então, diante daquela abominação, Stryker fez o que achava certo e matou o bebê. Nossa. Logo em seguida, quando sua esposa perguntou onde... Cara, assim, eu tô muito curioso, velho. Cara, tem muita história foda, pesada. Várias coisas por trás, né, assim, do universo Marvel que a gente... DC, que a gente nem conhece, né, velho? Cara, eu vou atrás desses vídeos, velho. Eu vou, se pá, trazer aí pro canal pra gente maratonar, mano, né? Pô, parece ser muito bacana, velho, assim. Pegar desde da primeira HQ ali até os atuais, tá ligado? Eu sempre tive um sonho, cara. Se tivesse condições de comprar revistinha e tal, esse negócio, pra conhecer mais. Tem um estante lotado que nem a dele aqui, ó. Cheio de livro e tal, dos personagens, assim. Cara, é um sonho, né, velho? Quem nunca, né? estava seu filho, ele Um dia, se a Deus quiser, matou nós também. chega lá. Stryker colocou os corpos dos dois de volta no Eu tenho carro algumas capotado revistinhas ali, com mas é vazamento de espalhado. gasolina e acendeu um fósforo. Isso o traumatizou. Ele não entendia por que tinha acontecido Gibi, né, que isso fala. com ele. Ele era um herói de guerra com um registro impecável. Por que ele foi amaldiçoado dessa forma? Até que um dia, Stryker leu um artigo de Charles Xavier sobre mutantes e entendeu o que era aquele pequeno monstro. Um mutante. Assim, Stryker entendeu que o pecado não era dele, era da sua esposa. Na sua visão, ela foi a forma de revelar para Stryker a mais grandiosa trama de Satã contra a humanidade. O homem e a mulher foram criados à semelhança de Deus, e os mutantes quebraram esse molde. Então eles não poderiam ser crias dele, e sim do demônio. Desse jeito, ele iniciou uma caça a essa raça diferente, iniciando a Cruzada Stryker. Os purificadores levam Illyana até o seu destino, mas percebem que Kitty se infiltrou no porta-malas, então usam um gás para atordoá-la, e ao parar, com instruções do reverendo, atiram para matá-la. Mas ao abrir o carro, a garota já não estava mais ali. Kitty Pryde conseguiu escapar quando começou a sentir o gás. Ela inalou um pouco e por isso anda meio fraca, mas pelo menos continua viva. Os purificadores a caçam, enquanto a garota faz de tudo para se salvar. Ela consegue fazer uma ligação para a mansão Xavier, mas assim que o telefone é atendido, os purificadores a encontram. Kitty, com seus poderes enfraquecidos pelo pouco gás que inalou, foge para um trem onde pensa estar a salvo. Mas seus perseguidores a encontram e acabam atirando num guarda que tentava protegê-la. Parecia o seu fim. Até que uma ajuda inesperada para a garota a salva. Magneto aparece aliado aos X-Men, para surpresa de Kitty Pryde. Só que enquanto isso, vemos que Stryker conseguiu o que queria. Conseguiu quebrar a mente de Charles Xavier. E sua lavagem cerebral tinha sido um sucesso. Então, para provar que Xavier seguia cegamente o reverendo, ele ordena que o telepata mate seus dois pupilos ainda presos ali. Dessa forma, com uma forte rajada de poder, ele aparentemente mata Ciclope e Tempestade. O corpo dos dois não é mais necessário, e os purificadores os levam para serem incinerados, enquanto Illyana, capturada, será levada até Stryker.
Só que ali, na torre do reverendo, o elevador começa a apresentar mau funcionamento, inclusive com as paredes sendo magnetizadas. Isso era obra de Magneto, que surge ali com os X-Men para recuperar os mutantes. E quando Wolverine analisa o corpo de Ciclope e de Tempestade, percebe que ainda estão vivos numa forma de êxtase, mostrando que talvez no subconsciente o Professor Xavier ainda estivesse lutando contra o controle do Reverendo. Os dois são praticamente revividos, e assim todos os integrantes estão reunidos dessa vez e com Magneto ao seu lado. Bora! O antigo Hora da vilão virada. diz que ele não é inimigo dos mutantes, ele quer que a sua raça tenha um mundo melhor. E se para isso a violência seja necessária, então que assim seja. O plano de Stryker é fazer um gigantesco comício no Madison Square Garden, anunciado como o mais significativo sermão da sua carreira, porque nos bastidores ele tem Charles Xavier com a mente alterada, junto de um aparato capaz de ampliar suas ondas mentais. O discurso de Stryker é extremista, dizendo que os mutantes são menos que humanos. A Bíblia não diz nada sobre essa raça, então eles devem ser exterminados. Os fanáticos que o apoiam vão à loucura, enquanto outros líderes religiosos e políticos acreditam que seu discurso pode ser errado, e alguns não concordam com isso. Então, atrás do palco, uma chave é acionada e o aparelho de sondagem é ativado, e com a mente de Xavier começa a afetar todos os mutantes nas proximidades, incluindo os X-Men. Homens, mulheres e crianças com o gene X começam a sangrar pelos ouvidos e nariz, e logo estarão todos mortos. Isso enfurece Magneto, que surge ali no estádio, mas alguns reparam que ao entrar ele reconstituiu o telhado. Magneto fez uma entrada e não um ataque. Quem o ataca, tanto com palavras de ódio contra mutantes como com poderes ordenando que Charles emita uma rajada energética, é o Reverendo Stryker. O caos começa com os X-Men lutando contra os purificadores, enquanto os mutantes do local continuam sangrando. Até que Anne, a líder dos purificadores, também começa a ter sangramentos pelo nariz e ouvidos, mostrando que ela também tem o gene X. Desse jeito, sem entender o que está acontecendo, ela pede auxílio ao reverendo. Ela nem sabia que poderia ser uma mutante, mas Stryker não se importa. Não se importa com os seus fiéis, o que importa é a sua raça, e por isso ele a empurra do seu palanque, fazendo com que a mulher caia de cabeça, morrendo imediatamente. E tudo isso sendo transmitido ao vivo pelas câmeras de TV. Os X-Men tentam salvar Xavier e destruir aquela máquina que pode matar a todos. Então Ciclope pede para que Wolverine o ataque pelas costas. Mas isso era apenas uma distração, porque ele próprio usa uma leve rajada que atinge o professor de raspão e o nocauteia, acabando com a ameaça, assim também destruindo aquela máquina. Os X-Men comemoram que tudo acabou, que eles venceram. Mas Ciclope diz que isso não é verdade. Isso é apenas o começo. O perigo real não são os purificadores, mas sim o próprio reverendo com as suas crenças e ideias. Eles precisam acabar com esse extremismo ou essa caçada vai durar para sempre. Exato. Desse jeito, eles vão até o palco, frente a frente com William Stryker. Nesse momento, Ciclope diz que os mutantes vivem aterrorizados por pessoas como ele. Crianças estão sendo assassinadas por esse tipo de discurso de ódio, condenadas apenas por terem nascido. Stryker diz que ele é apenas um instrumento do Senhor, e que aquelas crianças, assim como os X-Men, não eram humanos. Mas quem é ele para dizer isso? Rótulos não deveriam ser mais importantes que a forma que eles levam a própria vida. Independente do que eles supostamente são, eles realmente são humanos, sim. Mas Stryker aponta para Noturno e questiona como podem chamar aquela criatura de humana. Noturno é um dos mutantes mais bondosos e gentis.
é generoso, decente. Ele tinha todos os motivos para ser amargurado, mas decidiu apenas sorrir para a vida. Então Kitty Pryde se manifesta dizendo que prefere muito mais ficar ao lado do seu amigo do que ao tipo de Deus que Stryker prega, que deveria exterminar uma raça só por terem nascido diferentes. O reverendo considera aquilo uma blasfêmia. Uma crítica social foda aí, ó. Prestem atenção. Só por terem nascido diferentes. O reverendo considera aquilo uma blasfêmia, e como quem estiver contra sua palavra deve ser eliminado, ele saca e aponta uma arma para a garota. Mas nesse instante, é ele quem leva um tiro de um policial ali próximo. Todos viram que o reverendo ia atirar numa adolescente e que os mutantes não fizeram nada de errado ou contra a lei. Por isso, eles deveriam ser livres, acabando assim com a loucura de William Stryker. Mais tarde, na mansão Xavier, com o professor de volta à sua sanidade, os mutantes veem pela TV que Stryker e os purificadores foram indiciados pela perseguição que realizaram. Mas Magneto diz que aquilo é uma vitória vazia. O homem foi derrotado, mas a sua causa continua viva. Muitos concordavam com a sua visão extremista, É o que acontece no planeta hoje em dia, né, velho? Na vida real, né, mano? Infelizmente sempre vai existir a discriminação, enfim, né? Preconceito, enfim, sempre vai existir, cara. Não tem como acabar com isso, né? Você pode diminuir a discriminação. Acabar com a discriminação? Impossível. Mas diminuir, sim, é possível. Dominando talvez apenas os seus métodos. Isso faz com que Xavier concorde com o seu velho inimigo. E pela primeira vez, porém a forma como feita questiona se os métodos muito de ruim, Magneto talvez sejam os só corretos, gera mais já que a ódio sua e luta pacífica por igualdade aumenta a não teve discriminação. sucesso. Mas Ciclope diz que não vai aceitar. Ele sabe que os tempos são difíceis e que até podem piorar, mas eles não podem ganhar o respeito através de sangue. Charles Xavier deu um sonho para aqueles garotos, o de viver pacificamente com os humanos. E ele não vai desistir disso, porque os meios são tão importantes quanto os fins. Por isso, Xavier relembra da sua luta, e não pode se aliar a Magneto, que também busca a paz, mas através de qualquer custo. Então Magneto, que não pode ficar com eles por não poder lutar por algo que não acredita, vai embora. Deixando os X-Men, onde Xavier agradece, mostrando que, assim como todos os humanos, ele também tem seus defeitos e vulnerabilidades. Por um segundo, Ciclope foi a voz da razão, talvez se tornando o mestre e ensinando algo a Charles Xavier. Mas ele só queria ajudar, só queria dar atenção a quem precisava naquele momento. Atenção que vem do sentimento mais humano, do amor. Mas é uma pena que no mundo não exista só o amor. E é desse jeito que termina a história. Deus ama, o homem mata é uma das histórias mais fortes dos X-Men. Um roteiro impecável feito no começo dos anos 80 e que é totalmente atual. Foi escrito num tempo onde o racismo e o extremismo religioso nos Estados Unidos era muito forte. E mais de 35 anos depois, vemos que praticamente nada mudou. Exato, é o que eu falei, mano. A forma como vem sendo tratado esses assuntos hoje em dia só piora a situação. Foram um símbolo para as minorias, sempre numa luta para serem... Pra mim mudou, piorou. Aceitos do jeito que são, podendo ser representações dos negros, dos homossexuais, dos imigrantes e por aí vai. Apesar da época que foi feita, a leitura dos povos, não ficou indígenas ali e tal, que também são é mais tratados atual do que diferente. nunca. A narrativa é muito boa, e a arte é de certa forma simples, mas agrada. Chris Claremont é aclamado como o melhor escritor dos mutantes por muitos, e essa HQ é uma das maiores provas disso, sendo considerada por muitos como a melhor história dos X-Men. A HQ serviu como mano, eu quero muito conhecer essa história, tem muita história foda, mano.
base também pro filme X-Men 2, que usa muitos elementos daqui. Deus Ama, o Homem Mata é uma verdadeira obra de arte. Não só pela Curti história, demais, mas velho. também pela questão que levanta. Tanto na época como hoje em dia. E inicia uma discussão real sobre temas reais. Te faz pensar por que você consideraria alguém menos humano, menos pessoa, só por ser diferente de você? Seja pela sua aparência, pela sua cor de pele, pela sua orientação sexual ou qualquer coisa do tipo. O que te faz humano, na verdade, é o seu caráter, as suas atitudes, a sua empatia. É entender que todos podem ser felizes por serem quem realmente são. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, Sou deixa seu like se inscrito e você like gostou, dado. me segue lá no Instagram que é muito importante pra ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais. Valeu. Lembrando, rapaziada, o link do vídeo original vai estar na descrição. Então vão lá, deixem um like e se inscrevam no canal do Nerd All Stars, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou? E cara, assim, sobre o vídeo eu concordo com tudo que o Tony Stark falou, velho. Eu falo Tony Stark, eu não lembro o nome dele. Enfim, cara, eu concordo com tudo, cara, são temas atuais, é o que eu falei, cara, pra mim mudou pra pior, piorou muito, cara. E através desse react também, espero que todo mundo tenha prestado atenção e que sirva de lição pra todo mundo aí que acompanha aqui também, né, velho? Que não é porque o... Cara, eu sou péssimo com palavras, mas vamos lá. Não é porque o outro é diferente que deve ser tratado de forma diferente, né, velho? Pô, somos todos iguais, cara. Tanto... Pelo menos era pra ser, né, perante a lei, que né, muita gente fala. Mas parece que não é bem assim. Porém, perante a Deus, assim, quem acredita em Deus, né, assim, é religioso, somos todos iguais, cara, independente da sua raça, cor, enfim, etnia, etc, etc, tal, né? Acho que todos vocês já sabem disso, não precisa ficar comentando aqui, por mais que seja um tema bem atual, né, assim, que precisa ser, sim, discutido. Bom, enfim, espero que esse vídeo também sirva de ensinamento aí, né, velho, de reflexão pra muita gente. E, cara, dizer que eu curti demais o vídeo ficou muito bom, parabéns, Nerd All Stars. E aquilo que eu falei, cara, pô, tem tanta história legal, né, mano? Eu quero um dia poder comprar várias revistinhas, acompanhar todo esse universo que... Tudo que eu sei de DC e Marvel é muito raso ainda, né, velho? Através de filmes, vídeos como esse daqui, né, velho? Porém, é um universo gigantesco, né, velho? Pô, é lá de 83, né? Os anos 80 essa HQ aqui, mas provavelmente tem muito mais antes, né, velho? Assim, então é um universo gigantesco, incrível, que caraca, a gente não sabe quase nada ainda, mano. Queria muito ter uma estante lotada de HQ assim, cara. Muito foda, velho. Cara, e eu vou atrás de mais vídeos, mano. Quero muito saber sobre esses universos, mano. Saber conhecer cada personagem, porque parece muito foda. Enfim, rapaziada, vou ficando por aqui. O vídeo tá ficando muito longo, né, velho? Espero que tenham curtido. Comentem aí a opinião de vocês. Valeu, falou. Eu fui.